No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, 8 de julho. E peço a você que deixe o seu joinha, o seu like, também deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo, Homilia Diária, palavra que transforma, porque isso impulsiona o nosso vídeo, isso alavanca o nosso vídeo, faz com que a plataforma do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele vai ser apresentado para mais pessoas. Então, deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal da nossa paróquia, Nossa Senhora Auxiliadora aqui da Catedral, se inscreva. Se você ainda não é inscrito, vai aparecer aí no vídeo se inscrever. Se você já é inscrito, vai aparecer o sininho. Então, você já não precisa clicar porque você já está inscrito. Se você ainda não se inscreveu, você clica no nome se inscrever, que aí você já está se inscrevendo, e aí todas as vezes que um vídeo for postado, você vai receber a notificação aí no seu celular. Então se inscreva, comente no vídeo para que o nosso vídeo se torne relevante e possa evangelizar mais pessoas. Rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. E eu rezo com vocês o Evangelho na íntegra. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o evangelho de hoje nos mostra Jesus que envia os seus apóstolos, Jesus que chama e envia. Apóstolos significa enviados, ou seja, Jesus os chama e agora Jesus os envia. E Jesus envia eles com poder, com autoridade. A mesma autoridade que Jesus tem, Jesus passa para os seus apóstolos, para que eles possam ir e possam expulsar demônios, curar os enfermos. É isso que o Evangelho, aqui no versículo 1, começa nos dizendo. Jesus chamou os 12 discípulos. O primeiro dado é esse, Jesus que chama. E assim como Jesus chamou os 12 discípulos para depois os enviar, e agora como apóstolos, Jesus, meu amado e minha amada, também chama a mim e a você. E nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para escutar esse chamado de Jesus ainda hoje, que nos chama a servir aonde nós estamos, aqui na nossa comunidade, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, na nossa família, sermos esses enviados do Senhor. Como batizados, todos nós somos enviados para anunciar, propagar e anunciar o reino de Deus. E aí o Evangelho continua nos dizendo que deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Então Jesus, ele dá poder aos apóstolos, aos discípulos, para que eles possam expulsar os espíritos maus.
e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Então aqui Jesus mostra para aqueles homens que ele os envia, mas não envia de mãos vazias. Jesus envia eles com poder, com autoridade, para que eles vão e façam aquilo que ele mesmo deveria fazer, mas que ele autoriza eles a fazer. E aqui, meu amado, a gente vê que Jesus, ele usa a sua infinita misericórdia. Quando chama os apóstolos, a gente vê que ele não escolheu os melhores ou os mais capacitados. E por que Jesus não escolheu os melhores e os mais capacitados? Porque Jesus, ele ia capacitando a cada instante, a cada momento. Então Jesus, ele chama pescadores, homens ignorantes, homens analfabetos, homens rudes, ladrões, como no caso de Mateus, como no caso de Judas, que foi o traidor, que roubava o dinheiro da bolsa, pessoas de temperamento agressivo, como João, Tiago, que foram denominados Boanerges, filhos do trovão. Ou seja, no grupo de Jesus tinha personalidade de todos os tipos. E Jesus chama esses homens para fazer parte do seu grupo, dos seus seguidores, para mostrar, meu amado e minha amada, que Jesus vai modelando aqueles que ele chama para a sua missão. Então Jesus aqui, ele não escolhe os melhores, ele não escolhe os capacitados, mas ele vai capacitando a cada um no decorrer da sua caminhada, no decorrer daquele momento que eles são enviados para anunciar o Evangelho. E aí com o versículo 12 vai nos dizer: estes são os nomes dos 12 apóstolos. E aqui o evangelista Mateus vai relatar o nome dos apóstolos, para dizer que Jesus, ele nos conhece também pelo nosso nome. Por isso que é importante a importância do nosso nome, meu amado. Jesus nos conhece pelo nosso nome. Por isso, quando você for batizar, registrar seus filhos, dê nome de gente. Eu costumo dizer isso quando no batismo, que cada nome que a gente vê, que às vezes nem eu, o padre, consegue pronunciar o nome direito, nem os próprios pais conseguem. Ou seja, dá nome de gente, nomes que têm significado. Ou seja, porque Jesus nos conhece pelo nosso nome. Às vezes coloca uns nomes que não tem nada a ver com um significado, não tem significado nenhum. Então, dá nomes que têm significado, que têm um sentido. E aqui o Evangelho mostra os nomes dos 12 apóstolos, daqueles escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo 5 vai dizer: Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ou seja, por que Jesus faz essa recomendação? Jesus está excluindo as pessoas? Claro que não, mas é porque Jesus mostra a urgência de evangelizar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, a evangelizar aqueles que estavam se perdendo. E ele vai dizer: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Então, qual era a grande missão, qual era o objetivo dos apóstolos? Não era outra coisa, como não é outra coisa também hoje, anunciar o reino de Deus. Qual é a missão do padre, do bispo, do papa hoje? Qual é a missão dos batizados hoje? É continuar anunciando o reino de Deus, continuar anunciando que o reino de nosso Senhor Jesus Cristo está próximo. Essa é a minha e a sua missão, meu irmão, continuar anunciando esse reino de Deus. E assim como os apóstolos foram anunciadores, propagadores do reino de Deus, como eles foram enviados, nós também, como batizados, eu como padre, somos também enviados por Jesus a anunciar, a proclamar o nome de nosso Senhor e anunciar esse reino, que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele lá do céu, meu santo e minha santa, possa ajudar a mim e a você, que não venhamos a desfalecer, a desanimar na caminhada do dia a dia, que continuemos animados, cheios do Espírito Santo, para anunciar o reino dos céus que está próximo. Que Jesus, lá do céu, abençoe a mim e a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma.
com o Padre Lucimar Costa.